Boa tarde, está no ar mais uma edição do Senado Agora. A Comissão de Agricultura realizou audiência pública para discutir o papel do setor privado na defesa agropecuária. O assunto é uma das políticas públicas que será avaliada este ano pela comissão. Defesa agropecuária é o conjunto de normas e ações para o combate às pragas nas lavouras e às doenças nos rebanhos. O principal objetivo é a melhoria da qualidade e da segurança higiênico-sanitária dos alimentos e demais produtos oferecidos ao consumidor. Em maio, o governo federal lançou o Plano de Defesa Sanitária, que define estratégias para os próximos 5 anos. Os senadores criticaram a situação atual da vigilância sanitária no país. O sistema que está aí da Anvisa e dos demais que participam nesse processo para liberação de produtos, é um sistema que precisa ser mudado. Não tem recurso na vigilância sanitária. A gente tem que brigar todos os anos para alocar recursos. Ora, um país que exporta só de carne, qualquer coisa em torno de 8 a 10 bilhões, me corrija, senador Blário, se eu estiver errado. O MAPA entende e é notório que o modelo atual não se sustenta e acaba criando entraves e colocando em risco a produção e a expansão da produção de produtos de origem animal. O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário destacou a baixa adesão ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, o SUASA, que completa 10 anos em 2016. Hoje a adesão ao SUASA é voluntária e, por ser voluntária, a conta que eu tinha aqui é que 8 estados tinham aderido. A Edilene já está dizendo que são 11. Mas, mesmo assim, a gente observa o caminho que a gente precisa percorrer para tornar o SUASA uma realidade, né? O número de municípios que já aderiram ao SUASA é menor ainda. Não chegam a 2 dezenas de municípios no Brasil inteiro. Outra questão abordada foi o controle do uso de agrotóxicos. O que entra de produtos contrabandeados dos nossos países vizinhos na área dos pesticidas é uma coisa de louco. Isso é caso de Polícia Federal. O paraquat e o glifosato têm um uso tão fundamental no caso da agricultura brasileira que, se por acaso eles forem banidos, é um tiro de morte no plantio direto deste país. Nós não temos escolha no país. Se nós não usarmos inseticidas, herbicidas, fungicidas, não temos como levar adiante a produção de alimentos. Então, tem que compatibilizar tudo isso. Um menor uso, com menor custo, mas tem que continuar usando para poder colocar alimento na mesa dos brasileiros. A União, sozinha com seus fiscais federais agropecuários, não pode responder a um país de dimensão continental. É preciso uma parceria entre a União, os estados e os municípios, para que o sistema SUASA, que aqui foi muito bem lembrado, que é uma espécie de SUS para a defesa sanitária, funcione. A Comissão de Relações Exteriores sabatinou o diplomata Rubi Antônio Barbosa, designado para o cargo de embaixador brasileiro na Indonésia. A análise da indicação, que foi feita pela Presidência da República em novembro do ano passado, chegou a ser paralisada aqui no Senado em razão do estremecimento das relações entre o Brasil e o país do Sudeste Asiático no início deste ano. A questão diplomática se deu em razão do fuzilamento de 2 brasileiros em cumprimento à pena de morte por tráfico de drogas que vigora na Indonésia. O diplomata indicado comentou o assunto. Eu vejo, talvez de uma forma um pouco pretensiosa, mas a minha presença aqui como um sinal político de retomada das relações no sentido de vamos avançar, vamos progredir. No momento em que o Brasil não pode abrir mão de qualquer parceria comercial e a da Indonésia se mostra bastante promissora. A Comissão de Relações Exteriores sabatinou ainda os diplomatas Elizabeth Sophie Balsa e Luiz Ivaldo Santos, indicados para comandar, respectivamente, as embaixadas brasileiras no Sri Lanka e Benin. Turistas que vierem ao Brasil para as Olimpíadas e Paralimpíadas 2016 no Rio de Janeiro poderão ser dispensados do visto para entrada no país. Projeto de lei que autoriza a flexibilização foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Regional. De acordo com o texto, uma portaria dos Ministérios do Turismo e das Relações Exteriores poderá definir os países beneficiados.
Para ter a dispensa, os turistas deverão entrar no Brasil até o dia 18 de setembro. A autorização para a estada valerá por até 90 dias e não estará condicionada à aquisição de ingressos para assistir aos Jogos. Visa facilitar o ingresso de maior número de visitantes estrangeiros no país, o que beneficiará toda a cadeia de turismo e dinamizará o setor de serviços em geral e, consequentemente, a economia local. Acreditamos que a iniciativa trará benefícios similares àqueles observados quanto da realização da Copa do Mundo 2014, período em que a cidade do Rio de Janeiro recebeu quase 500 mil de estrangeiros. A CPI que investiga o assassinato de jovens convidou na reunião desta quinta-feira secretários de segurança do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Ceará para apresentar dados e indicadores sobre homicídios de jovens em seus estados nos últimos anos. Ainda não foi definida a data para a vinda dessas autoridades. Segundo a autora do pedido, senadora Lídice da Mata, uma das preocupações levantadas por pesquisadores e entidades que atuam nas áreas de segurança pública e de direitos humanos é a ausência de dados qualificados para realizar um diagnóstico preciso sobre as mortes violentas de jovens. Esse tipo de análise ajudaria a propor medidas mais efetivas de enfrentamento do problema. A proposta de emenda à Constituição que amplia as competências de estados e municípios foi tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça nesta quinta-feira. De acordo com a PEC, atribuições hoje privativas da União poderão ser exercidas em conjunto com os demais entes federados. A Constituição de 88 prevê que só a União tem competência para criar leis sobre temas como trânsito e transporte, assistência social, diretrizes e bases da educação, normas de licitação e contratação, regras sobre organização e mobilização de policiais e bombeiros e sobre direito processual e agrário. A proposta em discussão aqui no Senado prevê incluir esses temas entre as competências comuns da União, estados, Distrito Federal e municípios. Isso significa que a União editaria apenas normas gerais sobre esses assuntos e cada unidade da federação editaria normas específicas. Para esse consultor do Senado, a proposta é uma chance de fazer uma revisão das competências legislativas dentro da federação. Essa PEC 47, portanto, vem em excelente momento para propiciar essa revisão de competências legislativas no âmbito da Federação Brasileira, não só para retirar do campo normativo que hoje é dado à União matérias que não deveriam ser dela ou que é melhor que não sejam mais delas, como também para redesenhar a competência dos estados, que são elementos federativos fundamentais para a vitalidade da Federação Brasileira. No debate na Comissão de Constituição e Justiça, o ponto que provocou maior polêmica foi a possibilidade de dar aos estados a competência de legislar sobre direito processual. Vamos imaginar que esta proposta seja aprovada e amanhã muitos e milhares neste país estarão sendo presos porque um governador aqui o acolá vai entender de pôr em prática um novo requisito ao artigo 312 do Código de Processo Penal. Não há nenhum risco de que estados venham a legislar sobre prisão, acrescentar requisitos sobre prisão cautelar. Nós não queremos que os estados possam legislar sobre temas que restringam direitos e garantias individuais. Quando lidamos, por exemplo, com direito processual penal, certamente o desdobramento dessas normas tem um impacto muito grande. A proposta é uma proposta que não tem por objetivo alterar direitos de qualquer cidadão. É tão somente questões procedimentais para dar agilidade. Mas para evitar dúvidas, vamos aprimorar o texto. Ficamos por aqui. Você assiste a seguir a sessão plenária desta quinta-feira. Obrigado e uma ótima tarde.